Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em mais um domingo para começar a nossa semana aí, ó, abençoadas e abençoados, meditando na palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, fazer parte dessa turma, desse povo que ama a palavra de Deus. Então se inscreva aqui nesse canal, compartilhe essas mensagens, deixa o seu like também, não se esqueça de deixar o seu like, que é importante, e também ativar o sininho das notificações, porque toda vez que você ativa o sininho, quando eu subir um vídeo novo, você é o primeiro a receber as notificações, combinado? Então vamos para a nossa mensagem de hoje, e hoje nós estamos aí terminando o mês de março, mas eu quero estar falando sobre mulheres, né? Porque o mês de março é o mês das mulheres, e dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você que é mulher, que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê bastante sabedoria e prudência, para que você aí venha transmitir a mensagem, a palavra de Deus, o bom perfume de Cristo para todo lugar que você for. Então, eu quero estar hoje falando sobre Esther, né? Trazer aqui exemplos de Esther, tudo aquilo que o livro de Esther nos ensina. Então, vamos para a nossa jornada de hoje, desse domingo. Então, vamos ler Esther no capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim, ó: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, perecerei. Olha só a coragem de Esther, né? Aqui Mardoqueu está relatando para Esther o que Amã fez, né? Que ele queria destruir todos os judeus, ele tinha ódio pelos judeus, principalmente por Mardoqueu. Mas ele não se contentou em destruir somente Mardoqueu, ele queria destruir toda a nação, todos os judeus que estavam ali em Suzã. Então ele fez o quê? Um decreto para que no mês, olha que coincidência, no mês de março, né, eles lançaram sorte, e aí essa sorte era o Purim, e aí no mês de março foi estabelecido o dia que seria destruído todos os judeus, que matariam todos os judeus. Porque Amã chegou ao rei falando que tinha um povo espalhado ali, que era diferente deles, dos costumes deles, e que então seria bom exterminar esse povo. E o rei concordou e ainda selou com o seu anel. Então, quando Mardoqueu soube da escrita, ele ficou muito, muito abalado, muito triste, né? Então, ele fez saber a Esther o que estava acontecendo. Então, aqui ele fala para Esther, olha, interceda por nós. Só que Esther, ela falou assim, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu vou ser morta, porque todos sabem que se você entrar no pátio, ainda que seja no pátio exterior, sem o rei chamar, você pode ser morta, salvo se ele estender o cetro de ouro. Aí Mardoqueu falou para ela, falou, olha, se você se calar, o livramento virá. Mardoqueu, ele tinha certeza que o livramento ia vir de qualquer forma. Por alguém o livramento viria. Então ele quis dizer assim para Esther, olha, se você se calar, você e o seu pai também vai perecer. Não pense que porque você está aí no reino, que você vai ser poupada. De forma nenhuma, não. Você não será poupada porque você também é judia. Mas que você seja esse canal de bênção, que você seja essa intercessora por nós. E eu sei que Deus vai te honrar. E foi o que Esther fez. Então, nessa jornada de hoje, nós vamos estar aprendendo algumas lições com Esther. Então, a primeira coisa é, Esther, ela foi obediente em várias áreas. Por quê? Porque ela não somente obedeceu quando ela foi levada para o palácio, por quê? Porque Mardoqueu falou assim, ela não fala de que povo você é. E ela se calou, ela não falou. Mesmo quando estava correndo tratamento de beleza por um ano, mesmo quando ela se tornou rainha, não teve necessidade dela falar de que povo ela era. E ela ficou em silêncio. Ela foi ali, manteve tudo em obediência a Mardoqueu e passou pelo tratamento de beleza e foi constituída a rainha, né, ali. Outra coisa, ela foi corajosa também. Por quê? Porque quando ela falou assim, olha, é arriscado chegar diante do rei. Mas aí Mardoqueu falou, olha, se você não se colocar ali como intercessora, se você não se posicionar, você também vai perecer. Então ela se posicionou. Mesmo sabendo que correria risco de morrer, ela se posicionou. Outra coisa, ela teve estratégia, né, diante do rei. Por quê? Ela teve estratégia para chegar. Ela não foi chegando de qualquer jeito. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Ah, então tá, vou entrar no passo exterior, vou falar com o rei. Não. Ela falou, olha, vocês jejuem por mim, porque o assunto é sério, eu posso ser morto. Vocês jejuem por mim 3 dias, 3 noites, e eu e minhas moças também vamos jejuar. E só depois nós vamos entrar. Ou seja, ela teve uma estratégia, né?
Então, ela não somente foi obediente, foi corajosa, mas ela também teve uma estratégia. Outra coisa, ela teve planejamento. Por que ela teve planejamento? Porque quando ela conseguiu o favor diante do rei, ela planejou um banquete. Ela não foi lá já falando, olha, rei, porque Amã, não sei o quê. Porque se você for ler ali, né, o livro de Esther, você vai perceber que Amã era o braço direito do rei. Como é que se chega assim pro braço direito do rei falando? Mesmo que ela era rainha. Então ela foi muito sábia. Primeiro ela foi, fez um banquete, né, do vinho para o rei, depois ela foi, fez outro banquete, convidou o rei, convidou a Amã. Ela foi muito sábia, né? Ela foi ali, ó, conquistando o rei, né? Conseguindo o favor do rei em cada banquete, em cada fala, em cada conversa. Então, isso nós precisamos aprender também com Esther. Então, Deus tinha um propósito em colocar Esther como rainha. E é interessante que não era só sobre ela, mas era sobre um povo, sobre uma nação. Então, o primeiro detalhe que nós precisamos entender é que Deus tem um propósito na minha e na sua vida como mulher. E esse propósito não é só sobre nós, esse propósito é para um povo, é para uma nação. E isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. E não é porque nós nascemos. Na verdade, Deus já tinha um propósito em nós, por isso nós nascemos. Então nós precisamos saber e entender qual que é o propósito que Deus tem em nós, porque já está estabelecido, Deus já colocou em nós, e por isso nós estamos aqui. Então você e eu, nós como mulher, Deus tem um propósito, um objetivo com as nossas vidas, para que nós venhamos abençoar somente a nós, a nossa família, não abençoar a sociedade, a nossa igreja, o nosso ministério, abençoar a nação. Então que você entenda que Deus te estabeleceu como mulher com um propósito e para abençoar pessoas. Então vamos lá. É interessante que nós podemos ver também na vida de Esther que ela soube o momento certo de calar e o momento certo de falar. Porque no momento que era para ela ficar calada, né, que não era para ela falar de que povo era, ela obedeceu. E no momento que era para ela falar, ela corajosamente foi lá e falou. Mas falou de qualquer maneira? Não, falou com sabedoria. E nisso, queridos, nós precisamos também aprender com Esther. Porque lá em Provérbios fala assim, ó, o homem se alegra em responder bem. E quão bom é a palavra dita a seu tempo. Em outras traduções, fala que é com maçãs de ouro em salvas de prata a palavra dita a seu tempo. E foi o que Esther fez, porque ela soube o momento certo de falar para o rei sobre Amã. Ela não foi usando já aquela oportunidade para falar, né? Mas ela chamou o rei para um banquete, né? Depois outro banquete. Então, que Deus nos dê sabedoria também no falar, né? Como nós temos que falar com o cônjuge, como nós temos que falar com os filhos, como nós temos que falar no trabalho, como nós temos que falar com os amigos, como nós temos que falar na sociedade, como nós temos que falar com as pessoas, qual tem sido a nossa fala, o nosso posicionamento. Então, que apesar de nós termos hoje uma fala, né, eu falo assim que hoje as mulheres, ela tem, graças a Deus por isso, foi conquistada aí um lugar para a mulher, para ela ter uma fala, para ela se posicionar, mulheres com cargos, mulher na política, mulher empresária, e isso é maravilhoso, né? Mulheres pastoras, mulheres psicólogas, mulheres médicas, e isso é lindo, né? E glória a Deus por essa conquista das mulheres. Mas nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Precisamos usar esse lugar de uma forma equilibrada, né? Usar com sabedoria e não querer passar por cima da autoridade de ninguém. Né? E Esther fez isso, ela nos dá uma lição maravilhosa, um show, né? De como você deve agir, de como você deve fazer, de como você deve se portar diante de uma situação. Então, a palavra fala isso. E outra coisa, lá em Eclesiastes fala que há tempo de calar e tempo de falar. Então nós precisamos também perceber o tempo que nós estamos vivendo. Será que é tempo de nós falarmos? Ou será que é tempo de nós calarmos? Né? Hashtag fica a dica, né? Para nós que somos mulheres que gostamos de falar um monte, então que nós possamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Lá em Provérbios 21:19 também fala algo muito interessante. Vamos lá em Provérbios. Gente, olha o que fala em Provérbios 21:19. Melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha só, a própria Bíblia recomenda o homem morar sozinho, a morar no deserto, do que ficar dentro de casa com uma mulher briguenta, mal-humorada, rixosa, iracunda, bocuda, né, que não sabe o momento de falar. Então a própria Bíblia orienta. Então que nós possamos ter palavras boas, palavras agradáveis, saber nos portar, saber falar, saber vestir, como umas princesas de Jesus, na verdade, assim como a rainha Esther deixou aqui o exemplo para nós. Então, Esther entendeu em que posição ela estava. Não agiu por emoção, mas foi criteriosa nos detalhes. Com isso, não diminuiu e nem tirou a autoridade do rei. Foi sábia e encontrou favor. Gente, eu acho isso maravilhoso.
Esther, ela teve sabedoria, né, na forma como ela se comportou, em jejuar, em buscar de uma direção de Deus. É interessante que o livro de Esther não fala em nenhum momento sobre Deus, sobre o Senhor, mas nós podemos perceber a mão de Deus nos bastidores, nós podemos perceber a mão de Deus trabalhando ali em cada detalhe, né? Na sabedoria de Esther, na prudência, na forma como ela fez, pedindo para que todos jejuassem. Então, nós podemos aprender muito aqui com a vida de Esther. Então, ela foi muito sábia e conseguiu o quê? Favor. Então, qual que é e qual tem sido o nosso papel na família e na sociedade como mulher, né? Temos também como nós temos nos comportado. Nós temos nos comportado como Vasti, que não obedeceu ao rei quando pediu para entrar na presença do rei, ou nós estamos nos comportando como Esther, né? Que nós possamos ter o exemplo de Esther, que nós possamos calar na hora que é para calar, falar na hora que é para falar, agir na hora que é para agir e também ficar sossegada, descansando no Senhor quando não for para agir também. Amém? Então, eu não preciso tirar a autoridade de ninguém quando eu sei quem sou e qual o meu lugar. Queridas, isso aqui é maravilhoso. Esther sabia que ela era rainha, mas não era porque ela era rainha que ela ia entrar de qualquer jeito, que ela ia fazer de qualquer forma, que ela ia falar, ó, oh, fulano. Não, pelo contrário, ela sabia qual era o lugar dela e ela se posicionou, jejuando, buscando. Antes de chegar ao rei, as palavras certas para falar, chamou o rei para um banquete. Você percebe nela toda uma estratégia, né? Antes de chegar para o rei. Então, que Deus nesse dia nos dê sabedoria, que nós, mulheres, possamos saber qual é o nosso lugar, né? Nós temos aí hoje um lugar na sociedade, um lugar na família, um lugar nos ministérios, nós temos um lugar, mas esse lugar não nos dá o que? O direito de muitas vezes passar por cima, tirar a autoridade de outras pessoas, né? Então, que nós não venhamos a fazer esse tipo de coisa. Quando nós sabemos quem nós somos, por quê? Porque quando você sabe quem você é, fala da sua identidade, fala da sua característica, fala de você como mulher, né? Deus te constituiu como mulher para quê? Para ser auxiliadora, para ser ajudadora, para estar ali ao lado, né? Servindo, ajudando, auxiliando, orientando. Deus te levantou como mulher, como filha, como esposa, como amiga. Então, faça tudo isso com muito amor, com muita excelência. Então, e o lugar? Por quê? Saber qual é o nosso lugar. Eu fui buscar, né, o significado de lugar e eu gostei muito de um significado que o Google deu. Entre muitos significados, ele deu esse daqui. E eu trouxe esse porque eu achei muito interessante e tem a ver com o que nós estamos falando. É a articulação da organização com as relações sociais estabelecidas entre seres humanos. Então, esse lugar em que nós estamos hoje, né, essa fala, essa oportunidade, né, nós podemos ter oportunidade em tantas áreas hoje, não é para nós passarmos por cima de ninguém, não é para tirarmos a autoridade de ninguém, mas sim para nós termos uma articulação, uma organização com as relações sociais, de como nós temos que lidar, de como falar, de como agir, de como nos comportar, né? Assim como Esther fez. Ela fez de uma forma sábia, nos dando e nos deixando o exemplo. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos seguir o exemplo de Esther, que essas lições aprendidas aqui da palavra de Deus possa trazer ao nosso coração luz e que nós possamos praticá-la e vivê-la, porque o Senhor deixou aqui todas as respostas que nós precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa família, para tudo aquilo que nós estamos passando. Então, que você e eu, nós possamos abraçar essa palavra e viver essa palavra, né? Não viver aí de qualquer maneira, de uma forma desenfreada, porque eu sou assim, porque eu falo assim, porque eu sou desse jeito, porque eu nasci assim, porque minha mãe e meu pai era assim. Não, queridas, em nome de Jesus, vamos seguir aqui o exemplo que está na palavra do Senhor, vamos ser sábios, vamos ser corajosos, vamos ser... ter estratégia, vamos ter planejamento, né? Vamos ter essa mulher sábia, como diz lá em Provérbios, né? Então, que em nome de Jesus possamos seguir esse exemplo, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então fica essa reflexão para você nesse domingo, que durante toda essa semana você possa estar refletindo sobre essa mensagem e que o Espírito Santo te ajude a ser essa mulher como Esther, a agir como uma princesa, sabendo a hora de calar e a hora de falar. Combinado? E também sendo um instrumento de bênção na vida das pessoas, da família, do cônjuge, de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica por aqui a nossa jornada de hoje, mas eu espero você no próximo domingo para mais um momento em que nós vamos compartilhar, meditar, refletir e nos alimentar dessa palavra gloriosa. Então eu te espero aqui no próximo domingo, mas antes não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal, porque assim você vai estar abençoando também outras pessoas e também mostrando para o YouTube que essa mensagem é relevante e importante. Ah, e não se esqueça de ativar os sininhos também, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo. Combinado? Deus abençoe a sua vida e até a próxima jornada.